Agora sobre orçamento, vamos falar sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO para 2023, em relação ao município de Lajeado, está prevista em 501 milhões de reais. Olha o orçamento de Lajeado, chegando a meio bilhão de reais, é um valor bastante elevado, até comparado com aquilo que estava previsto inicialmente, depois acabou até aumentando, né? Mas aquilo que estava previsto nesse ano que nós estamos tendo agora, um acréscimo de 18,5%, né? A previsão era de 423 milhões, mas aumentou, chegou a quase os 500 milhões também nesse ano de 2022. Agora, tem chamado a atenção, né? Que volta e meia mesmo com pandemia, claro que agora ela já deu uma trégua, mas ainda assim o orçamento de Lajeado ele segue aumentando e consideravelmente. Nós vamos saber um pouco mais sobre aquilo que está previsto, né? Foi apresentado na sessão da terça-feira da semana passada, portanto, há 6 dias, pelo secretário da Fazenda de Lajeado, Rafael Spengler, que está aqui para falar sobre o assunto, assim como a contadora da Prefeitura de Lajeado, Lisane Stoll, que também está aqui para falar sobre a LDO de 2023. Muito bem-vindos aqui à nossa programação da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabi. Muito prazer em conversar com os ouvintes da Rádio Independente com vocês aqui. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que para a gente começar a explicar o que é a LDO, como é que ela funciona, como é que é feita essa destinação de recursos, para depois a gente entrar em outros quesitos aí de detalhamento. Perfeito. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma lei que deve ser apresentada anualmente à Câmara de Vereadores para apreciação e ela trata de metas e diretrizes e prioridades mais gerais que vão dar suporte depois para a Lei Orçamentária Anual, a LOA, em que são descritos mais minuciosamente o que exatamente será investido em cada uma das áreas, no caso. Sempre a nossa LDO ela privilegia 3 áreas, que são investimento, saúde e educação, então isso também está contemplado no presente ano. Dá para dizer que é um esboço ainda, né? Depois vem o detalhamento. Mas tudo isso tem que passar pela Câmara de Vereadores de Lajeado, né? Uhum. O projeto foi entregue, agora tem que tramitar, eu não sei qual o tempo também para ser aprovado, ou para ir para votação, enfim, para que depois seja feito esse detalhamento. Mas o que a gente pode falar nesse primeiro momento? Esses 501 milhões, como se chegou a esse valor, o que está contemplado nessa LDO? Bom, o projeto tem 30 dias, né? Até o final deste mês de setembro para ser votado na Câmara. E como a gente chegou a esse valor? A gente parte de algumas premissas, e algumas premissas um pouco até conservadoras, mais cautelosas para o ano que vem. A gente projeta um crescimento do PIB muito fraco, muito aquém do desejado, de 0,41% para o Brasil, que é o do relatório Focus do Banco Central. Então, isso impacta claramente na arrecadação também. E consideramos também as expectativas de inflação. A meta de inflação para 2023 do Banco Central é de 3,25%, mas o mercado trabalha com uma projeção, uma expectativa de 5,38%. Então, bem 2 pontos percentuais praticamente acima da meta de inflação do Banco Central. Isso é sempre um assunto importante, caro, né, e impacta também na orçamentação do município. Qual é o planejamento que se tem, até acompanhando a Câmara de Vereadores, os vereadores às vezes batem na tecla do superávit, que alguns não concordam em ter dinheiro em caixa e não investir esse dinheiro em algumas áreas. Como é que a Prefeitura, como é que vocês trabalham para investir esses valores? Trabalham com um superávit grande novamente para o próximo ano, ou até mesmo para esse ano? Qual é o planejamento? É importante a gente comentar, e a Lisane especialmente está trabalhando num novo projeto nosso de acompanhamento da execução orçamentária. O nosso projeto, e mesmo em anos anteriores, ele não previa um superávit alto como foi no ano passado. O que acontece é que muitas vezes falta um pouquinho de acompanhamento daquilo que foi previsto ser efetivamente colocado em prática. Então, esse é o nosso objetivo, não é ter um superávit milionário de forma alguma. A gente quer justamente ajudar para que os projetos saiam do papel. Então a Lisane até está trabalhando junto com as demais pastas e até pode comentar um pouco como vem sendo o trabalho. Sim, foi uma ideia que surgiu do secretário, né, de fazer um acompanhamento maior com as secretarias para avaliar os orçamentos de cada uma das pastas, avaliar isso para a gente começar a ter uma visão geral, a Secretaria da Fazenda tendo a visão do todo das secretarias, não somente na hora de planejar o orçamento, mas também durante todo o ano, já podendo fazer projeções
ver como estão essas dotações, porque às vezes as próprias secretarias têm dentro do orçamento, tem desistência de algum projeto, já em outra área acabam muitas vezes não realizando por falta de recursos, quando que é só uma questão de manobra ali, da gente encontrar essas sobras, realinhar elas, avaliar o município como um todo, todas as pastas. Se houver necessidade de levar recursos de uma pasta a outra, também é possível. E da gente fazer esse acompanhamento, ensinar esses servidores a fazer esse tipo de avaliação e trabalhar junto com eles. Então é um trabalho da Fazenda como suporte para as demais secretarias. Por exemplo, exemplificando, né? Uma secretaria esperou fazer um ginásio. Esse ginásio acabou não se realizando, teve uma demora na licitação. Bom, esse valor acaba virando superávit, quando poderia ser usado para um outro determinado fim. Esse é um exemplo do que a gente vem desempenhando. Mas esse balanço era feito sempre no final do ano e agora vai ser feito mais pontualmente? Quase diariamente, né, Lisa? Meio que diariamente. Também as secretarias elas estavam muito trabalhando cada uma de forma isolada. O que a gente quer fazer agora é fazer um trabalho em conjunto, monitorá-las mais de perto, dar esse suporte. Até então a gente não tinha um profissional atuando diretamente nisso, né? Então a gente se reestruturou dentro da contabilidade para que a gente pudesse dar esse suporte para eles. Isso está iniciando agora, já é um auxílio agora para finalizar o ano, mas os resultados disso nós vamos ter mais no exercício seguinte, no próximo ano, né? Até para recuperar foi 80 milhões, né, o superávit de lá já 2021, né, para agora 2022. Então tem alguns superávites, e já teve outro ano também, acho que foi 20 milhões, né? Então são superávites que são bastante significativos. Tem município que não tem orçamento, né, total do que representa o superávit de Lajeado. Para esse ano, então, já que está acompanhamento mais próximo, você já tem uma ideia de quanto que vai ser? Isso é realmente impossível, Ricardo, de dizer com antecedência, porque muitas obras podem ser executadas até o final do ano. Por exemplo, vamos dar um exemplo da Secretaria de Cultura e Lazer. Vai ter o Natal, que é um investimento importante deles. Pode ser que tenha alguma licitação que vai acontecer agora em novembro, dezembro. Então seria leviano da minha parte projetar um número agora. Mas a nossa ideia é justamente acompanhar as execuções orçamentárias no ano que vem como um projeto, mesmo de começo de ano até o final, para que isso fique mais bem estruturado. Então seria muito leviano 4 meses antes eu projetar isso, porque cada pasta tem sua dinâmica, né? Então a gente tem que ainda também compreender isso. A gente falava antes que, por enquanto, ainda tem um cenário muito geral, né, desse valor. Mas o que dá para falar das áreas? A maior investimento é educação, é saúde, mais ou menos o que vai ser destinado para cada uma? Isso. Agora, nesse momento, a gente fala em programas na LDO. Não se estipula o valor por secretaria, né? O maior valor, ele é desenvolvimento da saúde. Seria toda a despesa com a Secretaria da Saúde, exceto a parte administrativa dela, né? Isso dá 27,30%, 26,87% é na manutenção e desenvolvimento da educação básica, também tirando ali a parte administrativa, seria só o ensino fundamental e educação infantil. Então, esses 26% não quer dizer que a prefeitura investirá só 26%, a gente investirá mais do que isso, mas neste programa em específico está destinado a esse percentual. Isso, aí tem também ali 5,56% em desenvolvimento da infraestrutura urbana, né? Parece um percentual baixo, mas estamos falando ali de próximo de 28 milhões. O que é também muito maior que vários orçamentos aqui da região. Infraestrutura urbana, 28 milhões. Isso aí nós estamos falando de recapeamento de vias, ou até mesmo capeamento, construção de algum viaduto, alguma coisa nesse sentido? Toda manutenção. Abertura de ruas, criação de viadutos, pontes e assim por diante. Toda a parte de obras, de certa forma, como os parques, por exemplo, o parque o Ney Santa Ruda, por exemplo, é um exemplo que entra neste programa para o ano que vem, por exemplo. Tem mais algum programa ou seriam esses? Esses são os principais. 11,88% vai no programa de gestão e manutenção de serviços. É às vezes difícil de explicar a LDO nesse sentido, mas esse programa ele é todas as partes administrativas das secretarias. É a parte que eu preciso ter em funcionamento para colocar
todos os serviços em funcionamento, né? Saúde, Lisiane, que é uma pasta que volta e meia, inclusive na Câmara ali se debate bastante, se busca por mais investimento, por mais medicamento. O que está previsto? Aqui na parte, como eu disse, tirando a parte administrativa da Secretaria da Saúde, né, que é a parte ali da gestão mesmo, 27,30%, 137 milhões. Nesse valor não está incluído nenhuma emenda ou valores adicionais que venham a entrar no próximo exercício. Esses valores a gente não tem como prever e todo ano entram, né? Como não temos como prever nem para finalidade, para que virão, né? Não temos como incluir eles nem na LDO e nem no orçamento. Eles são incluídos durante o exercício quando eles de fato chegam ao município. As emendas parlamentares, né, estão conhecidas, e também por isso que é difícil projetar superávit, porque pode vir uma emenda milionária. Que bom que elas venham, né? Sim, que bom que elas venham venham. cada vez mais. Pois só é. para te dar uma ideia, tu perguntaste antes de infraestrutura, só para dar um exemplo, ginásios, praças, parques e jardins públicos são estimados 3 milhões de reais para 2023, uma quantia também bem importante. De manutenção. E a Secretaria de Obras, ela está junto com esses programas aí, não, como vocês falaram que não é separado por secretaria, está junto nos investimentos ali, ou tenham, porque são as três principais normalmente, né? Que é educação, saúde e obras. Sim, a parte da Secretaria de Obras, a Secretaria em si, a parte administrativa, está dentro desse programa de gestão. Fora isso, como eu falei, desenvolvimento e infraestrutura urbana tem esses 28 milhões. Ampliação e qualificação da iluminação pública, mais 7 milhões. E como o secretário falou, em ginásios, praças e parques, mais 3 milhões. Então, esses valores, todos eles estão dentro da Secretaria de Obras, né? Eles só aparecem aqui fracionados. Então, estamos falando de 38 milhões. Isso. Uhum. E quais são os próximos passos? O secretário disse que a Câmara tem até o final do mês, agora de setembro, para votar o projeto, né? A aprovação ou não da LDO. O que acontece caso de aprovada e não aprovada? Quais são os próximos trâmites? Em caso de não aprovação, é feito ajustes, mas isso é tipicamente raro de acontecer. E a LOA, então a Lei Orçamentária Anual, ela vai até o final de outubro, então para ser também encaminhada para a Câmara, também para apreciação deles, e aí sim, jamais com um detalhamento maior do que será feito. Então, A LOA depende da, primeiro, aprovação da LDO e depois é um próximo passo. São 3 etapas da orçamentação pública. Tem o plano plurianual, que é feito a cada 4 anos, e a LDO é feita anualmente, colocando as metas de prioridades de cada governo, e a LOA também anualmente, que estipula exatamente onde será investido. Então, são 3 etapas, digamos assim, dentro da orçamentação pública, dado a lei de responsabilidade fiscal. E tem algum prazo para a LOA também ser aprovada depois? É um mês também após a entrega da lei à Câmara. Ela tem que estar votada até o final de outubro. Ela vai ser entregue até final de outubro e votada até final de novembro. Até o final de novembro. A LDO, vocês acreditam que virão muitas emendas dos vereadores? Porque a gente sabe que, eu não sei se é LDO, mas a LOA também, volta e meia vem muita emenda, né? Os vereadores querem mudar algum artigo, querem destinar uma verba que estava para uma área para outra. Vocês imaginam que isso vai acontecer também? Já estão esperando? Tem algumas negociações nesse sentido? Do que eu conversei com os vereadores, na LDO, tipicamente não. Deve ficar mais para a LOA. Está mais amplo, né? Então, na LOA, aí sim. Por que vai construir tal ginásio e não tal ginásio? Então, isso é Quer dizer, possível esses detalhes, né? Estamos conversando com o Rafael Spengler, que é o secretário da Fazenda de Lajeado, e a Lisane Stoll, que é a contadora. Esses detalhes, vai construir uma creche, um posto de saúde. Isso a gente não tem agora ainda? Ou dá para dizer, de repente, alguma obra assim que é um pouco maior, que vocês já sabem que vai estar contemplado, mesmo que não tenha a LOA pronta ainda? Isso ainda não temos. Tem alguns projetos, mas aí cabe também a decisão do prefeito Marcelo Calmo, né? De definir exatamente e chancelar. Não, esse projeto vai acontecer, ou esse vamos esperar mais um pouco. E então isso é uma decisão mais administrativa, menos fazendária. Alguma outra informação que vocês considerem importante, para esclarecer para o nosso ouvinte? Porque às vezes a gente fala de LDO, de LOA, e tem termos muito técnicos, né? Muito internos da prefeitura. Se ficou alguma coisa que vocês queiram explicar também? Talvez não sobre a LDO, mas só para dar uma dimensão para os ouvintes do que são, de onde vem esse recurso do município de Lajeado. Impostos, taxas de contribuição de melhoria correspondem a cerca de 25% total desses 500 milhões. Transferências correntes do governo, Fundeb, da União, do Estado, etc., 2/3.
e, finalmente, outras receitas, um percentual menor. Então, basicamente, é 25% do IPTU, IRF, ITBI, ISS, e outros 67% aí do Estado, União, que repassam ao município. Então, seria basicamente isso, só para entender também como é feito esse... E a folha de pessoal está representando quanto hoje? Esse orçamento aí do município. Ela está abaixo do que a lei de orçamento... A lei que baliza isso, ela está abaixo, né? Então, pode falar, tá dizendo. Uhum. Para 2023, ela representa a folha num total 33,57% das despesas, né? Mas, para fins de gasto com o pessoal para o Tribunal de Contas, o cálculo é feito um pouco diferente. Nós estamos agora para 2022 projetando chegar a um percentual de 45,92% da receita corrente líquida, que daí é uma apuração um pouco diferente. A gente não pode simplesmente olhar para o orçamento e ver o gasto com o pessoal, né? Uma coisa é a despesa, outra coisa é o percentual que o tribunal considera. Até porque o tribunal, ele avalia os limites, né? Nós temos limites a serem observados com gasto de pessoal. E o tribunal também considera a terceirização. Qual seria o limite hoje que o município poderia ter? É 48 para alerta. É 48,60% da receita corrente líquida é o limite de alerta. 51,30% é o limite prudencial, que é o momento em que começam a ocorrer algumas restrições ao município. E 54% é o limite máximo. Isso, é importante dizer que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul considera terceirizados também. Outros tribunais ao redor do país não consideram terceirizados, o que é um pouco estranho, inclusive, né? Então, isso é importante e nós estamos... Por exemplo, a empresa que faz recolhimento de lixo, que é paga aí, não? Não, são somente os terceirizados que fazem a atividade fim. Hoje, os contratos que o tribunal considera é o contrato da Univates dentro da seção de profissionais dentro dos postos de saúde, a parte que é despesa com o pessoal no contrato da UPA, e ali agora o que tenho, não estou muito por dentro, mas ali na Secretaria da Educação, a licitação de monitores, ou se não pega todos os terceirizados, então. No momento ele está questão da iluminação isso. Pública vai ter, né? Uma terceirizada também não vai entrar nessa Não está nessa considerando linha. isso. Tá certo. Lisane, Rafael, muito obrigado pela presença de vocês e uma boa semana, voltamos a conversar. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês, Gabi e Ricardo. Boa semana a todos os ouvintes também. Secretário Municipal da Fazenda de Lajeado, Rafael Spengler, também a Lisane Stoll, contadora da Prefeitura, conversando conosco, falando sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2023, que está projetada em um orçamento de 501 milhões de reais aqui no município de Lajeado. 10 minutos para as 4 da tarde, a gente vai para o intervalo comercial e logo estamos de volta com mais Redação no Ar.